Tá, pessoal, então agora a gente vai falar sobre essa noção aqui de soma de um ponto, né, com um vetor. Tá? Isso aqui é uma notação que vai ser útil para o que a gente vai fazer na sequência. Então vamos lá. Começar com uma definição, né? Então P, um ponto, V, um vetor. Então, o que a gente entende por soma de P com V? O que é isso, né? Então, vou tentar explicar assim, geometricamente. Imagina que a gente tem aqui um ponto P e o nosso vetor V é esse sujeito aqui, né? Está representado assim, V. Tá aí o nosso vetor V. Então, vamos colocar esse vetor V, quando a gente coloca esse vetor V iniciando no ponto P, ó, a gente pega o representante de V e começa no ponto P, então vai ser uma coisa assim. Ele termina num certo lugar, né? Termina num certo lugar. Esse lugar onde ele termina, tá? Então esse aqui é o V, né? Tá, esse vermelho. Esse lugar onde ele termina, ele é um ponto, né? E esse ponto vai ser dito P mais V. Tá? Então, observa que a soma de um ponto com um vetor é um ponto. Tá? Vou botar assim, né? A soma de P com V é o ponto final do representante de V que inicia em P. Tá? Essa é a definição. Tá, agora a gente vai ver uns exemplos aí. Eu gosto de pensar, né, que o vetor V chega aqui, né, e arrasta o ponto P até um certo lugar. E esse lugar é exatamente o que a gente entende pela soma do ponto com o vetor. Bom, vamos ver aqui só para ficar claro como é que a gente faz contas com esse tipo de coisa, né? Então imagina que o nosso ponto P tem coordenadas 4, 5 e V é um vetor de coordenadas, o vetor, né, de coordenadas 8 e menos 1. Tá? Então, quais são as coordenadas do ponto P mais 1/7 do nosso vetor V? Como esse tipo de conta se dá? Bom, se dá do jeito natural, ou seja, fazendo a soma das coordenadas do ponto P com as coordenadas do vetor, nesse caso 1/7 do vetor V. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui só para a gente ver como que funciona na prática. Tá? E depois eu vou fazer um outro exemplo também. Então, vê só, né? Então, vou primeiro calcular as coordenadas do vetor 1/7 de V. Então, olha só, 1/7 de V. Como que a gente faz? A gente pega esse escalar, que é 1/7, e multiplica pelas coordenadas do vetor. Então, vai ficar 8/7, né? Multipliquei 1/7 por 8, e aqui menos 1/7. Tá? Então, o nosso ponto P mais 1/7 de V, a gente calcula as coordenadas desse ponto, simplesmente somando as coordenadas do ponto P, que era 4, 5, com as coordenadas do vetor, que agora são essas aqui, né? 8/7 e menos 1/7. Aqui vamos fazer a conta, né? Então, o denominador, então tem que somar coordenada x com coordenada x e coordenada y com coordenada y. Então, vai ser... qual é o denominador comum aqui, né? 7, né? Então, 7... Então, 4 é 28/7, né? 28 mais 8 dá 36/7. E aqui, o denominador comum, né? Tem que somar 5 com menos 1/7, né? Então, 5 é 35 por 7. 35 menos 1, 34 por 7.
Tá, essas aqui são as coordenadas do nosso ponto P mais 1/7 do vetor V. Ok, pessoal, esse exemplo aqui ele trata de representar, né, os pontos P mais lambda vezes V, tá? Onde o V é dado com coordenadas 2, 3, o P é o ponto 1, 1, ok? E pede que a gente considere alguns valores de lambda. Lambda para a gente quase sempre lembra que representa um número, né? Então, para alguns valores desse lambda, tá bom? Então, vamos proceder que nem a gente viu antes. O que a gente faz? Quando a gente precisa calcular o ponto P mais lambda V, o que a gente faz é somar as coordenadas do ponto P com as coordenadas do vetor lambda vezes V, tá bom? Então, vê só, né? Aqui o que vai acontecer, né? Ó, nesse caso, o P é 1, 1, mais 0 vezes o vetor 2, 3. Ora, esse 0 vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui, lembra? Então, quando a gente soma 1, 1 com o vetor 0, 0, que é o resultado dessa multiplicação, a gente vai ganhar ainda o ponto 1, 1. Quando a gente coloca lambda igual a 1, então deixa eu copiar aqui o meu ponto P, mais uma vez, que é o lambda, o 2, 3, a gente vai ganhar o que, né? Como que soma essas duas coisas, coordenada a coordenada. Então, vai ser 1 mais 2, vai dar 3 na primeira entrada, e 1 mais 3, que vai dar 4 na segunda entrada. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Ponto 1, 1, mais 2 vezes o vetor 2, 3. Então, como a gente faz? Vamos desenvolver agora, né? Vou copiar aqui o ponto 1, 1, mais, aqui vai dar 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3 dá 6. Isso aqui, então, agora a gente soma coordenada a coordenada, vai dar x igual a 5, né? Primeira coordenada, e segunda coordenada igual a 6 mais 1, 7. Finalmente, quando o lambda é menos 1, a gente tem que fazer menos uma vez o vetor 2, 3. Isso aqui vamos desenvolver, vai dar aqui, opa, vou passar, esse menos vai passar para dentro, né? Então fica menos 2, menos 3, somando coordenada a coordenada, vai dar 1 com menos 2, menos 1. 1 com menos 3, menos 2. Tá? E o exercício pede para a gente para representar, né? Representar significa esboçar aqui, colocar no sistema de coordenadas. Então, eu vou tentar fazer isso aqui do jeito mais preciso possível. Então, para lambda igual a 0, a gente tem esse ponto aqui, que é o ponto 1, 1. Está aqui o nosso ponto. Aqui, quando lambda é 1, a gente tem 3 e 4. Então, 1, 2, 3, mais ou menos por aqui, e 4, né? 1, 2, 3 e 4. Então, nosso ponto deveria estar aqui. Para lambda igual a 2, né? Vamos fazer x igual a 5, então aqui era 3, né? Então, 4, digamos, 5, tá? Então, e agora y, né? Então, aqui era quanto? Era 4, né? 5, 6 e 7. Então, mais ou menos por aqui. Então, aqui é 5, 7. Aqui quanto era mesmo? Aqui era 13, aqui era 4, aqui era 1 e aqui era 1. Finalmente, vamos fazer esse aqui para lambda igual a menos 1. Então, vai dar x igual a menos 1, y igual a menos 2. Então, esse aqui é 1, né? Então, menos 1 por aqui, menos 1, menos 2. Tá? Bom, aqui o exercício termina, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é isso que eu tentei induzir aqui nesse desenho, é que esses pontos, tá?
eles estão alinhados. É claro que vocês podem argumentar, né, que isso não foi feito com uma régua, então pode não estar preciso, tá? Mas eu queria chamar a atenção que esses pontos estão alinhados, tá? E, de fato, então, se a gente fizer com uma régua direitinho, tá? Então, o fato deles estarem alinhados vai ser um dos nossos argumentos que a gente vai usar sistematicamente depois, na sequência, para falar sobre retas, tá bom?